Tem uma decisão que você está tomando rápido demais? E você sabe se essa velocidade é sabedoria ou desespero? Então continua aqui, porque esse devocional é sobre aprender a diferenciar. Hoje, no nosso devocional de número 114, seguimos com o tema Quando o coração pede direção de verdade. E o trecho bíblico que nos guia é de Salmos 25, versículo 4 e 5. Ó Senhor, ensina-me os teus caminhos. Faze com que eu os conheça bem. Ensina-me a viver de acordo com a tua verdade, pois tu és o meu Deus, o meu Senhor. Eu sempre confio em ti. Prazer, eu sou Raquel Campos, coach e uma cristã que busca crescimento diário. Te convido a seguir comigo nessa dose de inspiração e fé no nosso devocional Caminho de Lapidação. Esse trecho, ele nasce de um coração que não quer só alívio, quer direção. Davi não está fazendo uma oração de aparência. Ele está falando como alguém que sabe que sozinho pode se perder no caminho. Por isso ele pede algo muito profundo. Senhor, me ensina os teus caminhos. Isso é lindo porque mostra maturidade espiritual. Tem fase na vida em que a gente pede para Deus tirar a dor. Tem fase que a gente pede para Deus resolver tudo. Mas tem fase em que a alma amadurece e começa a pedir uma coisa ainda mais séria. Deus, me mostra como viver do seu jeito. E esse texto vai exatamente para esse lugar. Davi não pede só informação, não pede só uma resposta rápida, ele pede ensino, pede verdade, pede direção, pede um caminho seguro para viver. Esse salmo é uma oração de quem cansou de andar no impulso e quer aprender a viver guiado por Deus. E você percebeu como é linda a humildade dessa oração? Na prática, Davi está dizendo, eu preciso que tu me ensines. Isso quebra uma ilusão muito comum de que a maturidade é saber tudo sozinho. Na Bíblia, maturidade não é autossuficiência. Maturidade é ter humildade para admitir, Deus, eu preciso que o Senhor me mostre o caminho. E percebe como essa oração cresce? Ensina-nos os teus caminhos, faze com que eu conheça bem, ensina-me a viver de acordo com a tua verdade. Davi não quer só saber qual o caminho, ele quer aprender a andar nele. Isso é muito importante, porque uma coisa é ouvir a verdade, outra coisa é viver por ela. Tem muita gente cansada porque vive tentando decidir tudo apenas pela emoção do momento, pela pressa, pela carência, pelo medo. E aí se desgasta, se confunde e se perde dentro da própria ansiedade. Esse salmo, ele vem como uma oração que realinha a alma. Não basta ter vontade de acertar, a gente precisa ser ensinado por Deus a caminhar certo. E o final do versículo deixa tudo ainda mais bonito. Pois tu és o meu Deus, o meu Salvador, eu sempre confio em ti. Aqui está a base de tudo, confiança. Davi não pede direção para um Deus distante, ele pede direção para um Deus que ele confia. Isso muda completamente o jeito de esperar, de ouvir, de obedecer. Quando o coração confia, ele não aprende os caminhos de Deus como quem cumpre uma obrigação pesada. Aprende como quem encontrou a única direção realmente válida para seguir. E agora vamos juntar nossas forças e vamos ajudar alguém? Sabe aquela pessoa que veio à sua mente, que você sabe que está correndo no escuro, decidindo tudo na pressa, no medo, na carência, cansada de tropeçar porque não pediu direção antes, confusa, sem saber se é fé ou desespero guiado. Ela merece ouvir que maturidade não é se virar sozinho, não é se virar sozinha. Pedir direção a Deus é força pura, não é fraqueza. Quando o coração confia, o caminho clareia. Então pausa, manda esse devocional para ela agora. Às vezes ela só precisa ouvir alguém falar. Para de correr no escuro e pede direção que vai clarear. E esse texto, ele mostra muito na nossa vida de hoje. Porque tem muita gente vivendo cansada de pedir no escuro. Isso aparece na família. Quando você quer fazer o melhor, mas nem sempre sabe como agir, falar ou conduzir uma situação delicada. No casamento, quando surgem desencontros, silêncios e decisões que pedem mais sabedoria do que impulso. No trabalho, quando a pressão, a dúvida e a necessidade de resposta rápida fazem a mente girar sem parar. E também na vida emocional, quando a pessoa já não sabe mais se está sendo guiada por fé, medo, carência ou exaustão.
E é exatamente aí que esse salmo vira braço e direção ao mesmo tempo, porque ele mostra que não há problema em não saber tudo. O problema é querer continuar sem ser ensinado. Tem gente que sofre não só porque a vida está difícil, mas porque está tentando carregar sozinho, está tentando carregar sozinha o peso de ter tantas respostas. E esse texto libera a alma desse lugar. Você não precisa saber tudo agora. Você precisa continuar disposto, continuar disposta a aprender com Deus. Muita paz entra na vida da gente quando a oração muda de Senhor, faz do meu jeito, para Senhor, me ensina o teu caminho. Isso muda o coração, isso muda a pressa, isso muda a forma de esperar e muda até a forma de atravessar os desafios. E trabalhando nesse trecho bíblico para fazer esse devocional hoje, eu vi que ele conversa muito com a lei da inspiração. Porque essa lei, ela nos lembra que direção verdadeira não é só desejo bonito, é movimento alinhado. É receber clareza e responder a ela com passos práticos. E é exatamente isso que Davi está pedindo aqui. Ele não quer só sentir algo, ele quer aprender um caminho, quer conhecer bem, quer viver de acordo com a verdade. Você entende? A oração não termina na emoção, ela aponta para uma vida alinhada. Deus não quer apenas consolar você, Ele também quer conduzir você. E essa ponte acaba sendo muito importante porque às vezes a gente quer uma resposta de Deus sem disposição para caminhar no que Ele mostra. No Salmo 25, ele nos lembra que buscar direção também é se tornar ensinável. Quando Deus mostra, a vida pede resposta. Quando Deus ensina, a caminhada pede prática. Quando Deus fala, o coração precisa sair do lugar. Então acaba que esse texto não é só sobre receber orientação, é sobre ter coragem de viver o que Deus orienta. Bora começar a nossa sessão de coach? Então pense aí com sinceridade. Em qual área da sua vida você mais precisa que Deus ensine o caminho certo agora? É na família? Você quer agir com sabedoria, mas sente que algumas situações têm exigido de você mais equilíbrio do que você tem conseguido manter? É no casamento? Existem conversas, decisões ou fases em que você precisa menos de reação e mais de direção? Na vida interior? Sua mente está cheia, seu coração está cansado e você sente que precisa de clareza para não continuar andando no impulso? O que hoje mais tem tentado guiar você? A verdade de Deus ou a pressa do momento? Medo de errar e acaba decidindo na pressa? Carência emocional que confunde necessidade com direção? Cansaço que faz você querer qualquer saída em vez de continuar no caminho certo? Se nessa semana você realmente deixasse Deus ensinar seus caminhos, o que mudaria na sua vida? De forma bem prática. Você oraria menos no automático e com mais abertura real para ouvir? Você reagiria menos no impulso e buscaria mais sabedoria antes de falar? Daria passos mais consistentes, confiando menos na ansiedade e mais na verdade de Deus? E a frase de métrica simples de progresso real que você vai utilizar hoje à noite ao se deitar para dormir é essa. Nesse dia que termina, eu fui guiado. Eu fui guiada pela pressa e pela emoção ou deixei Deus me ensinar o caminho? Hoje, seus 7 minutos são para levar a Deus exatamente a área em que você mais precisa de clareza. E o nosso exercício recebeu o nome de trocar pressa por direção. Então procure um lugar silencioso, leve o seu caderno de evolução e uma caneta. Faça de 6 a 7 respirações lentas e profundas e quando você perceber que se acalmou, comece o seu exercício. Primeiro, dê nome à área em que você mais precisa de direção. Então escreva e complete. Hoje, a área da minha vida em que eu mais preciso que Deus me ensine o caminho é... Honestidade é fundamental. Por exemplo, pode ser numa decisão, pode ser uma relação, uma fase emocional, uma área em que você sente que está tudo confuso. Só seja honesto, só seja honesta. Segundo, lembre-se do que essa oração pede, então escreva e complete. Se eu deixar Deus me ensinar, eu preciso. Eu vou dar alguns exemplos, mas você complete com a sua verdade. Se eu deixar Deus me ensinar, eu preciso desacelerar. Eu preciso ouvir mais. Eu preciso confiar mais. Eu preciso parar de agir só pela pressão do momento. Eu preciso aceitar que o caminho certo nem sempre é o mais rápido. E terceiro e último, escolha um gesto simples de alinhamento para hoje.
Porque nenhuma boa reflexão vale se não houver ação. Então, nessa última parte do exercício, você vai escrever, vai completar e vai se pôr em movimento. A frase é essa: antes de terminar o dia, eu vou dar alguns exemplos, mas você complete com o que é real para você, com o que é possível você fazer hoje. Antes de terminar o dia, eu vou fazer uma oração sincera, pedindo direção, sem tentar controlar a resposta. Antes de terminar o dia, eu vou parar alguns minutos antes de tomar uma decisão e perguntar: Senhor, qual é o teu caminho aqui? Antes de terminar o dia, eu vou trocar uma reação impulsiva por um passo mais calmo e mais alinhado com a verdade. Esse exercício tem uma ideia muito simples. É de você não continuar errando no escuro, mas deixar Deus ensinar o caminho por onde sua alma deve andar. Então me conta. Em qual área da sua vida você mais precisa que Deus ensine o caminho? Aquela que você está decidindo no impulso. E mais importante ainda do que essa pergunta é essa outra que eu vou te fazer agora. Você em algum momento já tinha parado para perceber que quanto você mais tenta decidir sozinho, mais tenta decidir sozinha, as coisas ficam cada vez mais confusas? Então desabafa aqui no comentário, você não está só nessa jornada. E depois você volta e faz o exercício, porque esse devocional ele só termina quando você decide parar de correr no escuro. Estamos caminhando para o final do nosso devocional com uma breve oração, mas antes que você escute o Amém, desligue. Quero deixar minha gratidão por me ter permitido passar esse momento ao teu lado. Te lembrar que no devocional de ontem você aprendeu a não parar no meio da busca. E hoje você aprende a pedir direção para o caminho mais alinhado com Deus. Eu te desejo profunda paz e aquele abraço. Olha, já salva esse devocional para você ouvir naqueles dias em que você estiver correndo no escuro e fingindo que sabe para onde vai. E precisa parar para pedir direção de Deus. Então respira fundo. E se puder, feche os seus olhos. Senhor, eu preciso da tua direção. Tu conheces as áreas da minha vida em que eu estou cansada, confusa e muitas vezes tentando decidir tudo na pressa, pelo medo e pela emoção. Eu te peço hoje, ensina-me os teus caminhos. Mostra-me o que eu ainda não estou vendo. Alinha meu coração com a tua verdade e não me deixa viver no impulso quando eu posso viver guiada por ti. Eu não quero apenas respostas rápidas, eu quero aprender o teu jeito. Quero conhecer bem o teu caminho, quero viver de acordo com a tua verdade. Eu quero confiar que, sendo tu o meu Deus e o meu Salvador, a tua direção sempre será melhor do que o atalho. Em nome de Jesus. Amém.